Boa noite, gente, tudo bem? Mais uma semana, né? Segundona, aliás, aqui em São Paulo a temperatura tá mudando, tá um vento aqui, parece que vai dar um vendaval. Hoje o nosso papo vai ser muito gostoso, uma pessoa que me inspira, que eu adoro bater papo com ele, fico horas, sou apaixonada, Gui Calil, um artista plástico, assim, que tem um coração gigante, um talento maravilhoso, já deve estar chegando aí para nossa live. Convidei o Gui, porque assim, imagino que vocês, vários de que estão aqui seguindo a gente, estão chegando, conhecem o Gui, já chegou, que é um ariano, tá? Como eu, intenso, Gui Gui chega mais. Tem que aproveitar quando o Gui tá aqui no Brasil. Oi, Gui, tudo bem? Salve, salve. Salve, salve. Se é que você tá aqui no Brasil, né? Eu falei, não sei se o Gui tá aqui no Brasil. Tá Tô por no aqui? cantinho aqui, tô mega especial em, sei lá, deve estar uns 35 graus aqui no meu Nossa. cantinho aqui, ó. Aqui também, Gui, tá maior vendaval, agora que o tempo vai dar uma mudada aí. Então aqui tá um barulho que você não tem condição, não acredita aqui em casa. Eu também tinha preparado todo o cantinho aqui, mas eu falei, agora eu não vou sair, porque aqui já tá tudo preparado. E aí, Gui, bem-vindo aí para esse bate-papo Amém, com a amém. gente. Obrigado, obrigado. Saravá. Obrigada. E criatividade é o que mais a gente mais tem, né? Brasileiro acho que já nasceu Exato. criativo, né? Já nasceu Minha internet criativo. não funcionou, eu vim aqui pra fora, então vamos lá, Dê né? um jeito, dá um jeito para funcionar, né? Gui, eu estava apresentando você, né? Então vamos Isso lá. aí. Guilherme Calil, um artista plástico, natural de Ribeirão Preto, nasceu 20 de abril, ariano, meu Deus do céu, que nem eu aqui. Ama, tem uma alma inquieta, ama criar. Né? Desde cedo cresceu ali numa família que sempre estava ligado com criatividade, com produção, numa gráfica, quer dizer, com desenhos, com grafismos, né, Gui? Como que foi aí para você? E hoje você já é um artista com uma reputação internacional, já participou de vários eventos na Art Basel em Miami, e a ideia desse papo hoje é exatamente que eu sei que tem gente que está muito criativa nessa quarentena, e eu vejo você toda hora lá criando, bolando alguma coisa. Eu queria que você me falasse. Mar, você sabe que você é uma grande culpada aí dessa minha mudança, né, de Olha vida. lá, tá vendo só? Eu adoro as pessoas inquietas. Não, eu sempre falei isso, né? Eu sou uma alma inquieta, graças a. Eu chamo de Deus, eu Graças a chamo de Deus. luz, enfim, graças Do ao que for, universo, né? Eu não tenho ao a menor, universo. menor preocupação em atribuir nome e rótulo, e acho que é um pouco disso, né? Minha Sem vida é um dúvida. resumo, minha vida se tem um cara que o resumo da vida é não ter rótulo, sou eu, né? Eu nasci, como você falou, minha família toda tem uma ligação gigante com cultura, arte, todo mundo toca algum instrumento. É que o digníssimo desafinado de plantão foi inventar de ser artista plástico, né? Então, músico frustrado dá Olha lá. nisso, né? Uma tragédia. Mas então, eu nasci numa indústria gráfica, então cor para mim fez parte da minha vida toda, né? Meus pais têm uma indústria desde 1966. E Ah, eu, 66. depois de ter O ano que eu nascido nasci, lá, viu, Gui? ai, tá vendo? Eu nasci em 66, é Não verdade. precisa contar mais essas coisas. Não, ai, 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 é verdade. Essas coisas a gente não conta, né? Esqueci. Mas eu desde moleque, então nasci brincando com resma de papel, meus brinquedos eram letrinhas de chumbo lá da tipografia, tinta, foi uma coisa que em casa tinha, Cor, na né? gráfica tinha, cor, né? Cor eu vi o dia inteiro, a vida Você é inteira. muito colorido, né? Acho que tudo que você faz, as suas inspirações sempre estão cheia de cores, né? E eu adoro isso, porque eu É, acho que a vida, né, a monotonia, tem que ter cor mesmo, essa mistura então, mas de texturas. você sabe que assim, é uma coisa engraçada, né? Minha sogra, sou casado, tenho dois filhos incríveis, e minha sogra é um Lindos. espetáculo de pessoa, e ela fala, como é que um cara tão feio como você consegue fazer umas coisas tão bonitas, né? E a vida inteira, assim, do momento arte da minha vida, assim, eu tenho... Então, muita gente pergunta, cara, Gui, eu não sabia nem que você pintava, né? Então, contando uma longa história curta, depois a gente vai contando as minúcias aí desse processo, porque eu acho que a vida é um processo, né? Eu sempre achei que a vida era
um lampejo criativo, né? Ariano, né? Na verdade, eu sou Nada tá taurino, definido, né, Gui? eu sou 10 graus de touro, uma influência gigantesca de Áries. Olha lá, Então, é uma tragédia anunciada, né? Para quem gosta de astrologia, tragédia aqui eu anunciada. sou um kit completo. E eu sempre fiz muita coisa colorida e eu sempre escondia isso. E depois eu mandava Eu também. preto em cima das minhas obras. Então, se você pegasse obras mais antigas, tinha muita cor, muita densidade de textura e era tudo preto, porque na verdade eu sempre escondia essa história da arte na minha vida e isso também reverberava nas telas, né? Sim. Então tinha muita cor, mas depois eu vinha e... Então você E tá com uma cobria tudo tela de aí preto, né? super colorida aí, e, nossa, eu tive foi um processo para tirar o preto assim da Você minha tá história brincando. de arte, né? Então é assim, Que loucura, né? muito muito maluco assim o processo, né? Esse quadro até que eu estou mostrando, né, Gui? Eu fiz uma pesquisinha ali, porque você é uma pessoa, né, que é exatamente o que você está falando. Tem um monte de gente que comentou aqui, eu não sabia que o Gui pintava, ou ele pinta muito. É a verdade. De repente você começou a se despontar e tá lá você fazendo o maior sucesso, participando desses eventos de arte, né, em Miami, Arte Basel, que é um evento, né, para quem já está ali com uma história, né, já acontecendo. E você, de repente caiu no gosto, a verdade, dos americanos, dos brasileiros, obviamente, mas também desses colecionadores internacionais, e está fazendo o maior sucesso. Aqui acho que esse é o. Ai, como chama esse empreendimento que tá? Isso é lá em Miami, né, Gui? Não é o Porsche, Isso né? não, na Não é. verdade, isso daí é um projeto, né? Isso é uma perspectiva digital de um projeto de lá. Sim, Mas é interessante, né? Primeiro que cor, eu acho que é a cara de Miami, então talvez exatamente. esse tenha sido o grande barato aí da história de ter começado. Na verdade, começou primeiro em Miami, e aí, como você, como irresponsável de plantão, Olha lá. nas minhas maluquices eu acho que empreendedor nato, né? Eu tenho muita história para Exatamente. contar. Sim. E eu estava, na verdade, aí, quando eu voltei a pintar em 2014, né? Que voltei definitivamente e não parei mais. E tem uma história de saúde do meu pequeno, que foi graças a Deus, está show de bola, mas foi uma grande pancada, assim, pra gente. Então, ele nasceu em 2014. E em 2013, eu não estava pensando em ser artista, não dava a menor pelota para isso, porque era uma coisa Sim, extremamente você estava se pessoal. dedicando à É, gráfica, né? À parte é, de convites para casamento, que vocês têm uma é. empresa super é, concreta nesse sentido, e aí, de repente, a cabeça mudou, Gui. Na verdade, eu respondendo uma pergunta, inclusive de uma querida de Miami, a Thaís, é uma brasileira também, a Thaís é gerente da Minotti lá em Miami, e uma vez a Thaís foi me conhecer, e aí se ela ficou super me instigando, Thaís, se estiver por aí, putz, foi incrível, assim, todas as pessoas têm uma conexão gigante na minha vida, fala que você tem que estar com o radar ligado, né, porque as É, coisas vão acontecendo, às vezes você não percebe, então se tiver com a exatamente. anteninha em pé, É, tudo fica mais fácil, né? Sintonizar a frequência correta e exatamente. blá. Então, Sim. acho que tem tudo isso. E a Thaís ficou me instigando ali, falou, Gui, mas cara, você é empresário, você quer mesmo ser artista? Eu chego uma hora e falei, Thaís, eu não quero, cara, ser artista, essa é a grande verdade. Eu preciso colocar isso para fora. Então, na Tá verdade, vendo tudo que isso massa? surgiu efetivamente como ouvir a alma, sabe? Então, acho que se serve de e muitas pessoas me perguntam, assim, cara, eu tenho dificuldade, cara. Não, dificuldade eu tenho em tudo. Quando eu era empresário, eu tinha dificuldade. Eu tinha uma Sim, gigante dificuldade de encarar ser artista. Talvez essa tenha sido a grande dificuldade da minha vida, porque você se expõe muito, né? E nem se expor em mídia social, né? Na história da arte é não. você expor a sua alma aí, né, cara? Então, para eu te contar por que essa tela chama X, essa aí no caso, ela chama às vezes deserto. E como é que um deserto pode ser tão colorido assim? Então, muitas vezes eu estou no Exatamente. meu deserto pessoal. Sim, sim, a tua interpretação, né? É, então, assim, você realmente se colocar e se colocar para fora e aceitar a crítica, aceitar que o seu eu sem menor, não tem nada de comercial, é você ali escancarado, é, para quem quiser ouvir, né? Então acho que para mim isso foi uma dificuldade gigante, né? Eu lembro de uma conversa nossa em 2015, eu e você,
aonde eu falei, se você quiser contar uma história sobre o Gui, você conta que é o artista do calabouço. Ó, Né? eu lembro, Gui, eu lembro. Então é muito louco isso para mim, porque era assim mesmo, era com preto sobre todas essas cores, né? Então, historicamente, eu fiquei trancado dentro de mim mesmo. Então, se expor é um processo doloroso, enfim. Mas é um privilégio gigante, né, cara? Assim, porque essa história de Poder, você poder fazer isso, cara, poder nem fazer. fala, né? Isso é fora de Sim, série, né? maravilhoso. E aí hoje, Privilégio. Você falou e a hoje palavra exata. eu ia postar eu falo muito de privilégio, né? Ficou meio batido, né, a palavra privilégio, mas se Ah, você mas levar ela a é uma sério, palavra maravilhosa, você que nem tem ela, gratidão, que é, significa tanta coisa. é, é impressionante. Então, hoje eu estava postando, eu gravei um vídeo, né? E eu não postei, porque eu falei, pô, isso aqui tá muito. O cara dando muito receita da felicidade, né? Na hora que eu fui ver o vídeo, então eu vou contar. Eu tenho um grande amigo que é meu personal. Eu falo que é meu personal espiritual. Espiritual eu tenho vários, É, mais do que personal atlético, né? E esse é atlético mesmo, mas se tornou um grande irmão de alma. E ele sempre, nas segundas-feiras, eu treinava com ele super feliz, exuberante, eu super no calabouço, né? Falei, pô, como é que esse cara consegue ser tão feliz em plena segunda-feira? E aí hoje sim. eu gravei falando sobre isso, e eu falei, pô, você tá felizinho demais, né? Para, porque assim, eu acho que a gente tem uma função, odeio ter função além de pai, filho, marido, né? Que já é, é função pra caceta. Já é uma Mas a gente função e e põe função nisso, né? Mas a gente tem uma função quando a gente coloca a cara para bater, né? Que é tomar cuidado, assim, eu penso eu, né? Quem, sei lá. Então, assim, eu não queria parecer esse cara felizinho, ao Ed figuraça é aí, o Ed. A gente é o Ed, um beijo, viu, meu querido? É isso aí. sumido. Conterrâneos por aqui, ó lá. A última vez que a Esse gente se viu, né, Gui, foi numa festa antes da pandemia, hein? Olha só, olha, é Vera, hein? pré-pandemia, Nossa, que loucura. Pré quase que no centro do furacão, né? Mal no sabíamos nós. centro. É, exatamente. Que coisa, né? Mas, Gui, eu acho que assim, tudo que você está falando, né? Eu acho que a gente sempre teve essa conexão, né? Que todo artista, você já nasceu, eu tenho certeza, para isso. Mas é o que você está falando, parece que estava lá, né? O dragãozinho estava escondido, não vi hora de É, jogar o fogo ali para fora, porque a sua obra, eu acho que ela tem uma intensidade muito forte, né? Então, é o que você está falando. Sabe, é, trabalhar com tudo isso, né? Aceitar uma crítica. Ninguém gosta de crítica, obviamente. Por mais que a gente fale, a é, gente está preparado. Não, ninguém está preparado, porque a gente sofre, sem dúvida, mas eu acho que a gente sofre e vai aprender um monte de coisa diante disso. Né? E acho que você cresceu assim, porque essa tua versatilidade é um cara realmente. Mas é verdade, um cara que é uma delícia estar junto, falar, agrega, porque você tem uma espiritualidade muito, né, superior. Então, acho que tudo isso se passa nesse relacionamento com você como pessoa e artista dentro da sua obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vende um quadro, você fica com dó de vender o quadro, Gui? Nunca nossa, aconteceu isso? agora já aconteceu. As primeiras foram assim muito difíceis, né? Parecia que Imagino estava que eu ia arrancando. ter uma dó de vender, eu nem ia querer Ah, vender. Eu nem ia querer vender, mas você pessoal. sabe que mas é um processo. Tudo, a vida é um processo, né? É um Eu falo que é um processo. exercício diário. Eu É, achava que era mais simples, né? Só ter uma grande ideia e pá, tá tudo resolvido, né? E não não é é, bem né? assim. É. É um exercício danado, assim, e pô, é muito gostoso. Então, também nisso, para mim, foi muito difícil. Vender era uma coisa estranha, né? E hoje, tão diferente, Mar, porque assim, eu falo que metade do meu prazer, olha só, metade, hein, é fazer, é conceber. E aí depois eu falo sobre esse processo de concepção, né? E a outra Sim. metade é compartilhar. Então, assim, e fui aprendendo Ah, também isso isso, é que não tem o menor maravilhoso. sentido as coisas ficarem guardadas, né? E É verdade. não movimentarem uma Compartilhando. energia Sim. em uma outra família, uma outra pessoa, ou em várias pessoas, dependendo de onde estiver. Então, isso também foi um Um processo de processo. muita, De muita desapego, gratidão. né?
de desapego daquilo tudo, né? E aí tem uma coisa que é muito conectada com o meu lado espiritual, e tão gostoso falar com você, assim, porque fazia tempo que a gente não encontrava, né? Então Fazia eu tempo, sempre fico, desde março, desde o dia 8 de março a gente não se muito vê. louco isso, né? Muita loucura. E aí tem esse lado espiritual, né? Então, não teria o menor sentido eu fazer o que eu faço, porque, primeira coisa, quando eu vou conceber uma obra, eu hoje tenho todos os meus processos, então eu fecho todas as portas do estúdio, seja o estúdio de Ribeirão, seja de São Paulo, eu fecho tudo, não escuto música, faço Aham. uma meditação antes, Tem todo um processo. tem todo um processo, assim, eu tenho super me manifestar de alma, mas eu acredito piamente de que eu sou apenas um canal, né? Tem muita gente que vai achar, putz, que viagem, né? Mas eu acho que a arte é uma viagem de conexão, né? De conexão Sim, na minha sem cabeça dúvida. com o divino. Muitas vezes eu não tenho a menor pretensão de explicar todas as minhas obras. Elas têm o meu sentimento, os nomes muitas vezes conectam com essa energia que eu estava passando naquele momento, né? E talvez isso reverbere de forma diferente nas pessoas, mas eu tenho uma conexão super espiritual com esse trabalho, né? Então, assim, não teria o menor sentido eu ser um canal, então eu luto para ser um canal limpo o suficiente para receber essa inspiração, né? Que as musas estejam Olá, sempre, atentas, sempre de olho dispostas, aqui, disponíveis. dispostas a compartilhar comigo, e acredito piamente nisso, como grandes compositores, poetas, eu acho Sim, que são todos canais de manifestação disso. Então, para que serviria eu ser um canal e guardar isso para mim, né? Então, isso foi uma conquista exatamente. também de evolução. Então, hoje, putz, eu adoro, né? Adoro compartilhar isso com as pessoas, contar. E do artista do calabouço, eu tô É. adorando sair contando história, né? Inclusive, estou Saiu do preparando. calabouço, né, Gui? Total, né? Virou. Eu estou preparando um. Não é um curso, mas na verdade são episódios aí. Eu tenho uma relação muito grande com o universo da Cabala, né? Você sabe Sim. disso. E em São Paulo eu divido o espaço no estúdio com a escola de Cabala do meu irmãozaço, que o universo nos uniu, Olha, Marcelinho Steinberg, que tem o Cabala Life. Então a gente ali troca sim. espaço e energia. Então estou preparando uma série de 21 episódios aí, contando um Olha pedaço que dessas maravilhoso. inspirações, né? E, Que putz, fantástico muito, isso, Gui. Isso é muito legal. novidade. Isso é novidade, Super novidade. novidade. Então, isso Super vai fazer parte do portal, do Kabbalah Life, e, obviamente, vai estar disponível aí também para as pessoas, sim, nas suas essas mídias. histórias todas. Porque, assim, na grande verdade, quando você aceita esse. Eu falo pra caceta, né, Márcia? Vai me Mas eu cortando, hein? adoro, pode falar. É uma delícia, porque é por isso que eu chamei aqui, para a gente bater papo, exatamente. Bruno, você chegou agora, chegou na melhor hora, tá ótimo. Ô, Bruno, putz, esse cara também é um. Esse é um artista, né? Ó, ele sabe que eu sou fã de carteirinha, então não é Que segredo para demais. ninguém. Eu adoro arquitetura, É, sim, design, arquitetura, então sempre tem fez tudo parte da minha história. E o Bruno é um arquiteto fantástico aí, nova geração maravilhoso. de caras super talentosos, né? Ô, Então, Gui, diga lá. nesse meio todo da quarentena, assim, que né, nós ficamos, você também, todos, trancafiados em casa, no nossa, numa realidade, né, administrando, sendo pai, dono de casa, em período Nossa. integral, né? E assim, manobrando os nossos negócios para que tudo continuasse sobrevivendo, obviamente. Como que foi? Porque o artista, ele tem que estar bem também para essa criatividade ser legal, né? Porque senão, Eu vou te contar como foi o da que forma mais sincera faz? possível. Foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia completa. Uma Tragédia. tragédia, exatamente. Tragédia. Assim, brincadeiras à parte, então, primeiro, eu amo os professores, todos eles são incríveis, os Nossa meus, os Senhora, seus, os nossos, olha, parabéns, gratidão, vocês são fora de série. Porque não é totalmente. fácil, né? Não é fácil. Eu falo que não é fácil ensinar o que você sabe. Imagina o que você não sabe. Porque não sabe. Então, assim, eu tenho dois filhos, a Luísa vai fazer 10, o Antônio vai fazer 7.
E assim, olha que loucura, eu ensinava os meus filhos que eles não tinham que ficar com esse negócio de tecnologia, que eles tinham que ser, sabe, pá. Então a Luísa nunca mexeu no computador na vida dela, foi mexer na Olha só. quarentena, não sabia nem o que era um mouse, né? Então, talvez eu tenha sido exagerado demais, mas esse é um dado de realidade, né? Olha, não, eu não achava que deveria expor meus filhos a tanta tecnologia. E aí, de Tecnologia. repente, você fala, cara, você tem que ficar nesse Você computador aí o dia tem que inteiro, aprender bicho. agora. Ah, É. então, nossa, foi punk. Então, os Mudança primeiros, total, né, nossa, Gui? De mudança total. pensamento, de. Obviamente, além disso, medo. Meu pai hoje está com 80 anos, minha mãe vai fazer 76, 77. Então, assim, meu sogro, minha sogra, então você fica com medo, né? E a gente não quer faltar, enfim. Então, você junta uma série de Exatamente. coisas. E hoje a É. gente está aqui aparentemente bem, né? Que assim, o cuidado. Opa, de vez em quando eu tô surtadaço É. aqui em casa, Sim. onde quer que eu esteja, e, cara, hoje eu tava rodando aqui que nem um maluco. Por quê? Você não percebe, porque você já acha que tá normal, que tá tudo bem, Acha que mas na é, verdade você exatamente. tá com muita ansiedade. Então, tem É. a aula das crianças, você tem que manter a sua vida circulando. Eu fiquei 4 meses sem ir a São Paulo, né, no estúdio fechado, a história de ter criatividade, cara, tem hora que não rola, bicho. Tem hora que Eu não tentava, rola, né? Porque você tá pensando em outras coisas, tá os filhos, tá tenso. tenso. É como que Eu dá um até produzi bloqueio. bem, eu até produzi bem, eu estava produzindo, assim, depois dos os primeiros 15 dias eu estava incomunicável com os outros e comigo mesmo, né? Entendi. Tipo, o que que tá acontecendo, né? O que que tá É, acontecendo? terrível, né? E acho que não foi exclusividade minha. E a Não. gente é absolutamente privilegiadíssimo, Sim, sim. né? Que assim, cara, tem estrutura, É, tem uma é. casa legal, tem um lugar bacana para você ficar, tem Pra um lugar para você ficar. fugir. Segurança, exato. Então, assim, putz, cara, então, assim, com todo esse privilégio é difícil, né? Então não é segredo para ninguém, foi difícil para todo mundo. Eu sempre criei com muita turbulência, para mim não era uma dificuldade, mas era uma turbulência muito ativa, muito circulante, né? Energia acontecendo todo o tempo, muita conversa, muito. Então, a hora que eu Sim. ia correr, produzia. Então, de repente, você olha e fala, cara, parou tudo. Exato. Um E, silêncio no pô, foi mundo, né? uma experiência. E acho que, na verdade, esse vazio. Então, para mim foi um grande privilégio, porque passado esse momento inicial de turbulência, a gente pôde entender uma coisa super simples. Isso é minha história, né, óbvia, de Covid. Um vírus absolutamente novo no nosso meio, que tem uma ação completamente diferente fisicamente nas pessoas, também proporcionou uma diferença no psicológico das pessoas. Então, eu É, acho que totalmente, né? ele ressaltou a busca das pessoas. Eu já sempre busquei esse lado espiritual, então eu me aprofundei nisso. Eu sigo muito e sou apaixonado, quem tiver oportunidade também, a professora Lucilena Galvão. E toda vez eu falo o nome dela errado, acho que eu falei certo, né? Porque ela é uma filósofa brasileira Aí, incrível. E ela fala que cara, nesses momentos onde as disciplinas menos valorizadas na nossa história, né? Atividade física, que você ir para academia para sei lá para quê, né? Ninguém nem sabia o que ia fazer na academia. Hoje eu corro na rua. é, Arte, música, filosofia, é o que está salvando a humanidade, cara. E não é viagem na maionese, né? É fato. é A gente se fato, sem conectar com os dúvida. nossos valores verdadeiros. É, Então o universo deu deu uma ó, cara, chacoalhada enorme. para, eu tô evitando falar palavrão, né? Mas para É, essa merda, cara, porque para essa merda. porra, Exato. tá tudo Acorda, errado, bicho. acorda, né? Vamos olhar. E não é fácil. Para nós que somos absolutamente privilegiados, para muita gente. Ontem teve o leilão incrível lá que a Esther e a É, sua família linda fez lá do proporcionaram. A gente Arca, né? arrecadou lá para a Arca. Então, ó, É que você muito, participou, né, Gui? Com foi super Coração Limpa. legal. Muito Putz, bom, muito, muito muito, bom. muito bacana. É o mínimo que Eu a gente acho que é pode isso, fazer, né? né? Que mexeu com tudo, né? Eu imagino assim que na hora.
desse novo reposicionamento de todos nós, né? Porque eu acho que a gente fala em marcas, né? Em reposicionamento de marcas, não, Sim. mas eu acho que está tendo um grande reposicionamento de cada um de nós, né? Porque esse ficar em casa, longe, obviamente, distante, né, das pessoas, a gente gosta mesmo de estar junto, a gente gosta de uma aglomeração, de estar todo mundo falando só junto, né? Todo mundo, a gente curte esse tipo de coisa. Sem Então, dúvida, isso uma para mim troca, é né? o maior de tudo. A Carmita Medeiros, lá de Paris, está nos acompanhando aqui. Ó. Uma Carmita, um beijo, querido. Tem que conhecer o Gui Calil, levar o Gui lá para Paris. Gui, quais são os teus planos, né? Depois de tudo isso? Porque você estaria participando lá de algum evento dentro da Arte Basel, que é um É, evento, né, super focado, obviamente, para a arte, mas muitos de nós, os arquitetos aí de plantão que estão nos acompanhando, sempre vão para lá, porque é uma aula, né, de tanta coisa ligada a design, arte, e que a gente aproveita e coloca muito aqui no nosso trabalho. E a gente teve a notícia de que a Arte Basel foi suspensa esse ano, né? eu até estava achando estranho a gente ainda ter, né, essa possibilidade, enfim. E realmente é um privilégio, falando de novo essa palavrinha, porque assim, e tem uma vibração, né, não é só o que você pode ver lá, porque faz bem para a pele, para a alma, né, mas também tem uma vibração, né, das pessoas, todo mundo se mobiliza, É enfim. verdade, Então, não é verdade, coincidência quando a gente tem o Réveillon, né? Tá todo é, mundo vibrando vibrando, unisonamente coisas boas. Então, pô, é uma coisa. puta vibe incrível. Então lá também é uma vibração incrível. E É, eu já tinha dito que eu não iria, né? Porque acho que não faz sentido. Eu estou super cuidadoso e continuo com minha restrição aqui de saídas, enfim. E aí o que a gente fez? Eu tô com uma galeria de um irmãozaço em Miami, que é o Lute, da Art Design Gallery, que é um cara incrível. ó, que E legal, que as agora eu suas obras assinei, estão lá. e agora eu assinei com uma galeria em Nova York então Uau, eu eles estariam, né, na Art na Arte Basel. Basel. Sim. E aí eu já tinha falado que eu não iria, e a gente está passando jogando isso para a feira que vai ter em Nova York, em abril, né? Então, Qual que com a feira que esper... é? agora eu sou péssimo, né, para essas Não, que coisas, eu legal, que esqueci o nome, bacana. Olha que máximo. não, Aí você vai estar lá e aí a gente vai estar em Miami, em Nova York, em quer dizer, Nova York. espero, né, em abril, esperamos Se que Deus tudo dê quiser, sem certo, né, pô, dúvida. eu faço, você falou 20 de abril, né, eu estava naquela primeira fase lá da quarentena, o pico será de 6 a 20 de abril. Eu falei, nossa, É. cara, é meu aniversário, eu vou passar isolado. Eu já estou preocupado se no outro aniversário eu vou estar isolado. Se daqui um ano, eu também, Mas parecido comigo. eu realmente espero É, que flua bem aí e que tudo se role, Deus quiser. volte ao normal. Então a gente Positivo. passa aí para abril é, em Nova York. E é uma pena, né? Mas pô, É. tem tanta coisa pior Não, que sem a gente dúvida, né, perdeu, né? Gui? É um É, saco, exatamente. né? Com perdão da palavra, É mas. complicado, não, sem dúvida, é Mas é a hora, complicado. eu passo para trás, né? Eu tenho um amigo que fala o seguinte: se você está de frente para um abismo, o passo a não dar é o para frente, né? É o para Então, frente, dá um exatamente. passo E para esse trás. é a melhor posição, por mais que doa. E, na verdade, muitas das vezes, esse recuar, o resultado é muito mais positivo do que a gente pode imaginar. É que é muito duro, Gui, para a gente achar que a gente tem que voltar para ir para frente, né? É difícil demais. A gente voltar. Você está jogando, sei lá o que, com as crianças aqui, volte duas casas. Nossa, é Pô, uma o decepção, Antônio né? fica puto da vida, a Luísa quer morrer, entendeu? É, Então ninguém quer voltar duas casas no tabuleiro de nada, imagina da vida, da né? vida. Então, ó, difícil de você entender que tudo isso possa ser positivo, mas não tem a menor dúvida que é positivo. Né? De tudo na Exatamente. vida, cara, tudo acontece É. por um Tudo tem uma causa, movimento, né? eu não tenho a menor Sim. dúvida. Eu não estou aqui nesse momento por acaso.
falando com Exatamente. você. É, Não foi por acaso que nós nos encontramos em 2014. sem Não foi por dúvida. acaso que eu aceitei todos os convites que eu sentia que tinha que acontecer. E não foi por Exato. acaso que nada. Então tá tudo certo, né? Difícil. Não é Difícil. difícil às vezes, quer dizer, às vezes a gente também acha que as coisas elas têm que acontecer mais rápido, né? Você se empenha, né? Tanto um trabalho, é um árduo em tudo aquilo, mas às vezes, né, Gui, ó, você vê, desde 2014, é o que você está falando, que a gente está aí É. junto, tanta coisa, né? Eu lembro, no primeiro ia lá apresentando teus projetos, vários arquitetos que você foi visitar e tal, e hoje a gente vê as suas obras em tudo quanto é lugar, muito bacana, né? É. Isso é E muito assim, prazeroso, né? é tão maluco, assim, porque eu tenho uma bruxa de carteirinha que eu Fala. tenho meus Tá aí, eu a também tenho os Regina, meus aqui, ó. e assim, e acho que é isso, né? Assim, o universo vai Maravilhoso, maravilhoso. te colocando, e você vai escutando, né? Se você não escutar, eu falo, quando você presta atenção em alguma coisa, você abre o olho, sua É, orelha dá uma seta. Então, é um instinto humano, fica tudo latente, né? Então, a gente desconsidera muito a nossa essência. Então, esse momento de repensar a essência, de poxa, olhar para dentro, produzir melhor, é, produzir de alma, também, você é festeira, eu também sou. sim, Uma das coisas que eu fui aprendendo é que eu sinto falta de poucas pessoas, valorizo cada momento, então para ter exatamente. uma troca adequada, então eu tenho É, certeza que tudo será diferente, né? sim. Então é um processo que acho que é enriquecedor, né? Apurar o caldo, né? Esse momento a gente precisa dar opa, peraí, cara, diminui o fogo Totalmente, né? aí, que senão Repensar. vai queimar o... Gui, outro dia eu pensei, eu falei assim, né? A gente acha maravilhoso quando alguém fala, nossa, tirou um sabático, um ano sabático, foi fazer tal coisa. Nós estamos, de uma certa maneira, não um sabático, que nem, vou para lá e não vou fazer nada, não. Mas mais leves, né? Assim, de uma certa maneira, num ritmo mais light, É um curtindo a casa, curtindo a sabático, família. é um intensivo. É um sabático intensivão, né? Tipo, aquele sabático de um ano você fez aqui 6 anos, sem dúvida, em 6 meses, que é. total, né? Uma loucura, porque Totalmente, assim, né? Repensando em são todos os momentos valores, intensos, né? revendo um monte de coisa. E eu acho que é o que você está falando mesmo aí, né? Positivo. Aí eu brinco aqui, né? Que eu não sou nenhuma apresentadora, muito pelo contrário. Eu convido aqui amigos, pessoas que eu curto, pessoas que são Delícia. empreendedores, porque eu acho que o legal é isso, né, Gui? Tá lá a sua Né? carreira, fazendo o seu trabalho, se empenhando, alcançando, né? Que máximo essa novidade que você contou agora. Que grande Gui, Gustavo, grande Gui mesmo. A gente adora o Gui em mais uma galeria em Nova York. Então, assim, isso é graças ao seu trabalho mesmo, né, Gui? O seu empenho, você está lá cuidando de cada É, detalhe, né? não tem Isso é segredo, né, mano? fundamental, né? Não tem É, segredo. Na verdade, assim, o que eu penso é tão simples, e eu acho que a vida essa simplicidade, né, cara? Faz o seu melhor que o cara lá de cima vai estar sempre olhando por você. E o seu melhor exatamente. assim, cara, é o melhor. Não vai falar É o pro melhor. universo que você está dando o seu melhor e está encostado esperando, Meia porra. boca. Não É, pode fazer nada meia boca. Tem que ser. semana retrasada eu fui para São Paulo e eu tinha que voltar um dia depois. E o cara me deu na louca, eu vim aqui para casa, voltei para Ribeirão. Me deu, cara, cheguei aqui 6 da tarde, fiquei com os meus moleques. A Luísa estava com o patinetinho dela, com o guidão solto, e eu olhei e falei, caraca, ainda bem que eu vim, senão essa menina ia se Sim, se estrumbicar aqui, machuca. tem uma pirambeira. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu peguei a estrada e voltei para São Paulo de novo. Então, assim, ter essa disponibilidade também para a vida, putz, cara, se você não tiver isso daí, meu amigo, senta que a natureza já te abandonou, cara. Já Não, deixou para trás, é esquece, vai, verdade. deixa, reencarna aí depois, abandona já essa daí, porque se ficar nessa Pronto. pasmaceira aí não vai rolar. Então, É. pô, as pessoas falam, putz, que sucesso, né? O que é sucesso? Eu não tenho sucesso nenhum, meu sucesso eu tento ter todo dia em casa com os meus moleques para fazer o melhor Exatamente. para eles. Então, isso é a minha medida de sucesso, né? Porque alcançar o que a gente sonha, por exemplo, na arte. Eu tenho um exemplo que eu dou, talvez o Stanley, né, o Henrique Fogaça, nem sabe que eu dou exemplo dele.
Olha lá. O Henrique também é de Ribeirão. E, cara, de repente o Henrique estourou. Não, de repente nada, cara. Ele É, largou tudo, foi lá, montou um, montou outro, ficou lá 20 anos lenhando, trocando moeda, e foi é, lá. De repente, putz, cara, de repente. Não, não tem de repente, cara. Eu adoraria que tivesse, né? Mas não tem de exato. Não, repente, você né? mesmo ralou pra caramba, tá Não, ralando, tá todo lá mundo, não tem. se Tá, empenhando e mas não é aí, né, Gui? É o sucesso da ralando pra vida, é o que você falou. caceta, é. Exatamente. Na Sobe em disciplina, né? apartamento com 12 telas enroladas no lombo e vamos lá, mostra. E isso, e Parece voltava. que tá na Turquia desenrolando É, tapete, não o é? cara não olha nem na Quanta sua gente já fez cara, isso? né? Ah, Ia, tudo bem, ia vamos numa lá. reunião, voltava para Ribeirão, que tinha teus afazeres da família, voltava no dia seguinte para uma reunião que estava lá plantando, né? Plantando mesmo os relacionamentos na vida. E é isso aí, nada mais do É, que o comprometimento, né? Do que você, a é, dedicação, né? Eu acho que o tempo que você dedica, a qualidade desse tempo que você dedica na sua vida, em tudo que você faz, que é fundamental. E é isso que a gente tem feito, que eu brinco aqui, né? Que é um papo com pessoas que inspiram mesmo, né, Gui? Porque eu acho que é isso aí, que a gente tem, não tem, é isso aí, concordo 100%, não tem de repente. mano. Tem A que gente ter está lá já potência. ralando há muito tempo, né? Tem uma hora Eu que às falo. vezes acontece mais rápido para um do que o outro, mas Todo mundo o... tem o seu caminho, você tem que ter potência, tem que ter Exatamente. consciência, fazer o É, seu melhor. O doutor Fernando Mauad, meu irmão, ó, passou por aí dando um tchauzinho. ai, que legal. Nando, obrigado, viu? O Nando foi o queridaço que arrecadou a obra que eu tive o privilégio de fazer Ah, de ontem ontem. do leilão? Ai, que bacana. E além do prestígio, que o Nando já é um cliente, além de um irmão, colaborar com essa ação incrível da Que Esther. massa. Então acho que a gente tem que ter potência para fazer tudo isso, né? Não existe É, acaso, de novo. Eu, por exatamente. exemplo, a gente falou de pandemia, né? Eu estava aqui pensando efeitos práticos, né? Sim, Porque nosso tema é criatividade e arte, né? e arte. Não tem nada, para mim, eu sempre assino como life is art, então para mim viver é uma arte e É viver uma... sem criatividade não tem o menor sentido, né? E se reinventar a cada segundo, eu lembrei de uma coisa tão simples que vai passando e a gente já não realiza mais. Porque eu estou aqui falando com você e o grande ganho, um dos grandes ganhos no meu processo pandêmico, eu um dia estava surtadaço, rodando pra cima e pra baixo, falei, cara, eu preciso falar alguma coisa. E não tinha com quem conversar mais, né? A Sim, Paty eu não aguentava mais me ouvir. As coitada. minhas crianças já tinham dado, falou, some daqui, pelo amor de Deus. Vai dar uma volta, vai dar uma volta. E aí eu senti necessidade de gravar um vídeo. Eu nunca tinha gravado um vídeo. Pode parecer uma coisa estranha para as pessoas em mundos de stories, Sim. mil lives, o caceta 4. Falei, pô, eu preciso falar um negócio. E comecei a gravar alguns vídeos. Então, cara, aceitar esse processo de uma forma mais intensa para que haja inspiração, que eu possa reverberar as minhas histórias que estão aí em obras de arte, mas que também fazem parte da minha vida, foi um grande ganho meu na pandemia. Então, Olha lá. agora estou fazendo esses episódios aí, que vou ficar, espero que também fique muito bacana. Sem Então, imagina, dúvida eu vai nunca tinha ficar. gravado um vídeo na minha vida, e eu nunca pensei, que também não queria. Então, assim, é uma coisa nova que aconteceu na minha É, vida, que fez sentido. muito bom sentido. Então é É muito isso que você bacana. está falando, né, Gui? Eu acho que são as coisas em que quando a gente busca e que elas têm sentido. É isso que você disse, sentido. Então, tudo que você está fazendo tem sentido. Então, tem uma conexão, sem dúvida, vai servir, vai ser útil para um monte de gente que gosta, que curte, gosta de ouvir você, gosta da sua energia. E eu acho que isso também é uma missão na vida da gente, né? Se a gente puder impactar uma pessoa, duas pessoas que seja, já é uma coisa Nossa, muito bacana, né? Eu acho isso. perfeito isso que você falou. Eu aí no Ué, estúdio em São Paulo, o teto é totalmente sem forro, então você vê as telhas, você sente a sim. vibração do céu. E eu tenho lá, pendurei uns papeizinhos. Ah, São lembretes para mim mesmo, porque pô, eu sou ser humano, esqueço também. Parece que, nossa, o cara é evoluído pra caceta. Não, não. Eu saio dando cabeçada na parede, tem dia que você não tá bem. Então, sim. de vez em quando eu tenho meus É humano. lembretes lá. E um deles é exatamente isso que você falou. Ele tem um lá, faz sentido, com um Faz pontinho sentido. de interrogação.
Se fizer sentido, meu amigo, toca. Exatamente, toca. E é interessante que vem pra gente. Você sente quando faz sentido. Aí depois você Exatamente. começa a elaborar e tá. Não. Escuta o seu primeiro. Isso é o universo falando com você. Escuta Isso aí. essa. É aqui, cara. E só tem dois caminhos, né? Ou é o humano terreno limitado, ou é o divino. Então, cara, tá fácil de escolher, né? Deixa, Exatamente. fica com o Deixar se radarzinho manifestar ligado, ali. né? Porque às vezes é isso aí que a gente não quer escutar, que a gente não quer ver, né? Eu acho que é o que Tudo. você falou, é a principal. Faz sentido, porque às vezes no primeiro momento parece que não faz sentido para ninguém, você também fica meio em dúvida, mas sem dúvida tem muito sentido. Gui, eu queria que você falasse, até para quem está vendo aqui, eu recebi uma pergunta em particular diretamente de Paris. Peraí, para seguirem, ok. Você podia falar, como que é? Peraí. Você poderia falar onde que as pessoas podem, quem tem uma pessoa interessada nas suas obras, Gui? Pelo seu Instagram? Ou aqui em São Paulo, em alguma galeria? É o seguinte, obviamente pelo Insta, é um caminho super fácil. Eu trabalho assim, de forma muito simples, direto, fala comigo. Direto com você, isso, Em exatamente. São Paulo, eu não tenho obra em galeria no Brasil, Sim. e não é por mérito ou por deméritos, são É porque você gosta contingências de tratar direto, como sempre foi. dos caminhos. Né? Então, o meu estúdio em São Paulo fica na Avenida Cidade Jardim 86, então super privilégio. Se eu não estiver em São Paulo, a Érica está por lá o tempo todo. E aí eu tenho a galeria em Miami, que é a Art Design Gallery, que você pode encontrar pelo Insta, mas só me mandar um direct. E em Nova York, a Agora Gallery também, que é exatamente isso no Insta. E é só entrar em contato, gente, tô pelo aqui, Instagram com o sempre, eu Gui. adoro, né? E de repente dá certo dele estar aqui, ó, vai lá no showroom, no escritório dele, no ateliê, vai ter o prazer. Você faz obra, né, Gui, no tamanho que o cliente quer, obviamente. Às vezes a obra é encomendada, sim ou não? Eu normalmente vou soltando as minhas loucuras, né, pessoais aí, e já é super possível. Já fizemos aí um trabalho incrível, né? Acabei de lembrar aí para Joia Bergamo, Fizemos em Miami, queridaça, né, Gui? em Fizemos em Miami, né? Miami. Em Miami, na Foi o Sacário, na loja da Sacário. lançamento da mesa do Rock Friso, Serra Pelada. Então, por exemplo, eu Sacário gosto de muito Miami. dessa troca de energia, né? Então, adoro conhecer as pessoas, trocar figurinha. Em algum momento, ela tem uma parede que pode servir de uma inspiração para criar uma energia para aquele espaço, né? Então, eu adoro trocar essa figurinha. E como foi essa da Sacaro? Putz, ficou incrível, adorei Foi maravilhoso. fazer. Foi muito legal, a gente fez, né? Já Que faz era tempo, hein? Foi foi uma lançando a releitura. coleção, né? A mesa premiadíssima. E era, acho que ela tinha acabado de chegar em Miami, a gente fez na loja da Sacari em Miami a Hole in exposição. My Soul era o nome da tela, uma referência à história, né? Assim, ela tinha uma densidade gigante de vermelho, pena que eu não tenho aqui fácil. Eu também não E a tenho. conexão do céu, né? Que tinha aquele azul, que era uma referência direta à experiência de Serra Pelada, né? Porque era um buraco na alma das pessoas, Buraco na alma. onde a esperança do céu era sempre muito maior do que o tormento da terra. Então é disso que se trata meu trabalho, né? Eu Tem falo muito muito sobre essas estudo, né? Tem questões, né? muita alma, né, Gui, em tudo que você faz. Gui, ó, obrigada. Assim, uma delícia bater um papo com você. Me avisa a próxima vez que você estiver aqui em São Paulo, que eu vou lá. Já estou devendo a visita faz Quinta-feira tempo, mas estarei agora aí. eu vou. Com essa semana? Essa semana estou aí, quinta-feira. Tá, essa semana eu não vou conseguir, porque eu tenho um Tá compromisso, eu vendo? viajo de quinta para Mas eu sexta. vou te Mas na avisando, vou te outra, avisando. você me avisa, eu vou. É uma delícia, assim, bater um papo com você. Gratidão minha. Alto Pô, astral, delícia. Pô. palavras
né, para nossa alma, sempre elevar a nossa alma inquieta, que a gente é a 350 mesmo, e Amém, até nós. saravá. Amém, saravá. Nossa, eu agradeço todo dia. Graças a Deus eu ser agitada, de eu ser pilhada assim mesmo, que eu também sou pilhada e sou pilhada para o bem também, né, Gui? É isso que é nossas almas Amém. positivas. Obrigada, querido. Um Obrigado beijo você, grande por ter Mar. Beijo batido grande, um amor, e papo se com você. cuida. Obrigado a todo mundo que passou por aqui. Isso aí, Gratidão todo mundo que sempre. cheio de mensagens aqui, ó, direto de. Tem gente de Maceió, Mister Brasa. Amanhã é a nossa live, hein? Amanhã eu vou falar com o Mister Brasa, que é um cara que tem uma história maravilhosa também lá de Maceió. Gui. Sabe aquele churrasco, tipo Delícia. assim, Putz. que a gente vê na Argentina? Ele tem do Francis Malma. Esse é o nosso o Mister Brasa é o Francis Malma no Ah, ó, Brasil. já sou fã Não, dele, já, porque eu você adoro vai ver, é fogo, né? maravilhoso. Então, Todas pô, as vamos combinar. engenhocas que ele criou e ele Delícia. faz um trabalho com a gente lá em Milagres maravilhoso. Obrigada de coração, Gui. Sempre Obrigado bom você. bater papo com você. Dá um beijo na família toda aí. Beijo grande, sucesso, meu querido, e saravá. Tá bom? Saravá. Beijos. Beijão, se Beijo. cuida. Até. Você também, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão.